Bom dia, gente, bom dia. Começa mais uma live do Papo de Fé agora, gente. Vamos começar o nosso dia, a nossa manhã, transbordando da presença de Deus, fortalecidos, alimentados. Vamos começar o nosso dia certos de que a vitória é nossa, de que nós não vamos desistir, de que se o Senhor estiver no barco, se o Senhor estiver no comando da nossa história, da nossa vida, tudo vai dar certo. No tempo certo, tudo dá certo, porque o nosso Deus é fiel, o nosso Deus não falha. Glória a Deus! Oh, minha linda, estava esperando a gente, que bênção! Pastora Marinês já está aqui com a gente. Daqui a pouquinho eu vou chamar essa grande mulher de Deus, essa mulher que transborda amor, que transborda graça. Gente, faz tempo que eu quero a pastora Marinês aqui com a gente. E agora deu certo. Oh, gente, vai ser bom demais. Sarinha linda, Sandrinha, minhas amigas, sejam bem-vindas. Oh, gente, vamos avisar para todo mundo que a gente já chegou, que a gente tá aqui, que o nosso papo de fé já começou. E vai dar, olha, gente, hoje vai dar o que falar, viu? Hoje o céu vai liberar a resposta. Hoje vai ser lindo demais. Eu creio nisso. Tava aqui em oração por isso. E antes da gente começar, né, como de costume, eu quero trazer um pouquinho do devocional, do meu devocional dessa manhã para compartilhar com vocês, porque, gente, Deus, ele é tão maravilhoso. Deus, ele fala com a gente nos detalhes. E eu acho lindo que a gente começa aqui, olha, com uma porção do céu, e os nossos convidados vêm, parece que completando tudo que o Senhor já começou a falar desde o início dessa live. Então não perde nenhuma gotinha. E, minha linda, oi, Edilene, linda, que bênção, gente, que coisa linda saber que o Papo de Fé tem sido o canal de Deus na vida de vocês. Eu fico muito feliz, sabe, gente, tá aqui numa live não é brincadeira, tá aqui numa live é preço pago, é oração, é direcionamento de Deus, e é por isso que a gente não para, é por isso que a gente não consegue parar, porque a gente tem esse chamado ardendo aqui, ó, no nosso coração, e cada testemunho que vocês trazem edifica a nossa fé, nos fortalece, nos leva a avançar, e a gente entende que o Senhor, ele tem as ferramentas dele, e o Papo de Fé tem sido uma ferramenta no céu, sabe, gente, na vida de tantas pessoas. Isso me edifica e me fortalece demais. Quando eu penso em desanimar, vem um testemunho, eu falo, não, Senhor, eu não posso, vamos em frente, vamos avançar, porque não há diferença entre eu e você. Eu também tenho as minhas lutas, as minhas dificuldades, os dias em que eu não estou muito bem. Só que a diferença que tem que estar em nós, é a maneira com que a gente passa por essas lutas, por esse desânimo, por essa dificuldade. Eu e você precisamos passar de maneira diferente. Eu e você precisamos passar de joelhos no altar, nos fortalecendo mais e mais a cada dia. A gente precisa passar de forma diferente, entende? É como eu sempre digo aqui, o sol está sobre todo mundo, gente, sobre os bons e os maus. A chuva desce, Deus manda a chuva sobre justos e injustos. Mas a maneira com que a gente passa pelas tempestades, pelas pressões, pelo dia quente, é diferente. É diferente. E uma gotinha do devocional de hoje tá aqui, 5 minutinhos, eu entrego tudo para vocês, gente. Jeremias 29, de 11 a 13, primeira parte, diz assim: Eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Deus é tão bom, gente, Deus é tão fiel. E essa palavra que o Senhor liberou nessa manhã aqui, e falou muito ao meu coração, eu queria trazer 3 pontos para vocês. Primeiro ponto é que o Senhor não pensa como a gente pensa. O versículo 11 diz que Ele é que sabe os pensamentos que tem a nosso respeito. E são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que a gente deseja. Gente, para realizar aquilo que está no nosso coração. Entenda, Deus não julga como o homem julga, Deus não age como o homem age, os pensamentos dele são muito mais altos que os nossos e só Ele pode fazer com que tudo coopere para o nosso bem, até aquilo que vem para ser um problema vira uma oportunidade.
Tudo está cooperando para o nosso bem e tudo está cooperando para nos impulsionar para aquilo que a gente deseja. Às vezes a gente está no olho do furacão, a gente está no meio de um problema, a gente não consegue entender o que Deus está fazendo, por que Deus está fazendo, a gente não entende o porquê de algumas lágrimas, a gente não entende o porquê de algumas dores, mas deixa eu te dizer algo, as nossas dores e as nossas lágrimas muitas vezes são ferramentas que o Senhor usa para nos impulsionar para novos níveis, para novos capítulos da nossa história. A dor, gente, a lágrima, muitas vezes, elas desconstroem a gente para que a gente possa ser reconstruído em Deus. Elas nos despertam, elas nos aproximam. Então, se você teve a oportunidade, está tendo a oportunidade de se chegar a Deus, não pela dor, mas pelo amor, por decisão, desfruta dessa oportunidade. Mas se foi a dor que te trouxe até aqui, se é a dor que está te conduzindo até a presença de Deus, saiba que isso também é uma oportunidade. É uma oportunidade. O Senhor está te forjando, o Senhor está te lapidando. Não tem pedra preciosa, gente, sem lapidação, sem processo, não tem. E a gente precisa entender que muitas vezes a gente se apresenta diante de Deus como uma pedra bruta e Ele vai moldar, Ele vai lapidar, Ele vai fazer dar brilho, Ele vai fazer ganhar valor. E às vezes dói, às vezes dói. Ele é que sabe os pensamentos que tem a nosso respeito e são pensamentos de paz que vão nos impulsionar ao fim que a gente mesmo deseja. Segundo ponto que eu queria falar bem rapidinho com vocês é que Deus, Ele anseia por nos ouvir. Olha o que diz o versículo 12. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvireis. Tem gente que diz assim, ó, Deus não está me ouvindo. Parece que eu oro e nada está acontecendo. Parece que Deus não ouve, parece que Deus não vê. E Deus me trouxe aqui nessa manhã para te dizer algo. Deus não é surdo e Ele não é cego. Deus ouve tudo que você apresenta diante dEle. Deus ouve tudo aquilo que você fala com Ele. Mesmo que a sua fé seja do tamanho de um grãozinho de mostarda, Ele está ouvindo. Ele está te vendo. Ele está te vendo quando ninguém está te vendo. Ele está te vendo na hora do banho, quando ninguém está ali com você, mas é a hora que você se entrega, você chora, você se coloca diante dele. Ele está ali contigo na madrugada. Ele está ali quando ninguém te vê e Ele está ali te ouvindo. Ele está te ouvindo, creia nisso. Deus não é surdo. Deus não é surdo. Mas Ele tem a maneira e o tempo dele de responder. E vocês lembram das 3 respostas de Deus para a nossa vida? Sim, não e espera. Deus responde dessas 3 formas. Sim, não e espera. É porque a gente só gosta do sim. E a gente entende o não como algo ruim. E a gente entende o espera como indiferença da parte de Deus. E não é. Você não precisa ver, você precisa crer no nome de Jesus. E por fim, terceiro ponto. Quando buscamos a presença de Deus e nos envolvemos nela, nossa vida começa a mudar. Ninguém entra na presença de Deus, ninguém mergulha na presença de Deus e sai da mesma maneira que entrou. Olha o que o versículo 13 diz. Eu serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Se você buscar, você vai encontrar. Ah, Babi, mas eu já estou buscando e nada está acontecendo. Você não precisa ver. Você precisa crer. Busca mais. Mergulha mais. Se envolve mais. Porque o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus é fiel. Ele não falha. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Ele não dorme no ponto, ele não perde o time. Ele é Deus, Ele é fiel. Deus precisa mudar? Não. É a gente que precisa se posicionar de forma diferente. Amém? E eu queria orar por você nessa manhã, depois desse devocional, que eu espero que tenha aquecido o teu coração e tenha ativado algo aí dentro de você, algo na tua mente, para que você possa dar novos passos, para que você possa sair da prostração, para que você possa se levantar, tomar uma decisão, um passo de fé. E a nossa convidada, pastora Marinês Coimbra, venha trazer a cereja do bolo dessa manhã e venha derramar uma nova porção do céu sobre as nossas vidas no nome de Jesus.
Deus, vamos orar. Você que está aí, coloca a mão no teu coração, por favor. Deus, no nome de Jesus, nós queremos te louvar, Senhor, nessa manhã. Nós queremos te agradecer pela tua palavra que nos leva a entender a tua maneira de agir, pela tua palavra que nos impulsiona a avançarmos firmes na tua presença. A tua palavra, Senhor, que nos leva a caminhar seguros e certos de que o Senhor está no controle de todas as coisas. A tua palavra, Senhor, que nos mantém posicionados em meio à adversidade, em meio à dor, em meio à angústia. Senhor, muito obrigada, porque a tua palavra, Senhor, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela nos traz direção, resposta. Senhor, muito obrigada. Oh Deus, obrigada por esse devocional. E nós queremos consagrar a Ti, Senhor, a palavra que será liberada através da pastora Marinês. Que ela seja um canal do céu, que ela possa ser extremamente usada por Ti para derramar sobre nós algo lindo, Deus, da Tua parte. Respostas, cura. Oh Deus, fala conosco. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Toma o Teu lugar nas nossas vidas, na nossa família, na nossa casa, por onde a gente for. No nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Vamos chamar a nossa convidada, porque eu tô aqui, já tô em casa, cheguei de viagem. Olha o tamanho do meu cadernão que eu amo, gente, minha caneta, porque eu quero receber tudo, eu não vou perder nenhuma gotinha do que o Senhor preparou para as nossas vidas nessa manhã. Olha ela aí, gente, que bênção! Oh, meu Deus! Bom dia! Bom dia! Oh, pastora Tudo linda, bom bem, meninas dia! lindas? Tudo certo. Oh, meu Deus, já te falei, mas eu vou repetir aqui, diante de todo mundo, que eu estou muito feliz de te ter aqui no Papo de Fé. Meu coração saltou de alegria quando você disse sim. Oh, meu Deus, eu te conheço há tantos anos. Aí, quando eu te vi no aniversário da pastora Elisete, Aham. eu falei assim: meu Deus, como assim, pastora Marinês ainda não vem no Papo de Fé, gente? Obrigada, Ai, ali o Senhor já zerou no meu obrigada. coração. Você sabe que eu amo você, amo a sua mamãe, né? Amo a sua família e estou sempre à Ai, sua gente. disposição. É uma alegria estar aqui com você, minha linda. Muito feliz de estar aqui Oh, com meu você. Que bom que a gente Eu pode tô, compartilhar amanhã as coisas de Deus, né? oh, meu Deus, já começar o dia da maneira certa, né? Meu Deus do céu, que delícia, e pastora linda, não vou tomar mais assim do nosso tempinho aqui. Eu quero que você entregue tudo, deixa Deus te usar. Eu tô aqui, eu sempre mostro para a turma o meu cadernão que eu Ah, amo. é? Comprei desse tamanho porque os outros são muito pequenos. Legal. Que legal, né? A gente tem que anotar mesmo, né? Às Ah, eu vezes eu anoto vou olhar as para não perder anotações, nada. é, e é verdade, perde mesmo se não anota, né? É muito importante. É uma das formas da gente aprender mais é essa, anotar tudo, porque ao longo dos dias, dos meses, dos anos, a gente vai subtraindo um pouco a informação, mas as anotações fazem todo o nosso inconsciente e consciente serem ativados naquele ensino, né? Às vezes você está folheando sua Bíblia, você se depara com um insight que você anotou algum dia e aquilo volta forte, né? Às vezes eu acho insight de tantos anos andando nessas escolas de Ah, ministro, nas conferências. É maravilhoso, maravilhoso. oh, meu Deus, ai, amém. Eu penso do mesmo jeitinho e anoto mesmo, desde a época da faculdade, da escola, escrever realmente ativa a minha mente, fica gravado na tábua do coração, sabe? É verdade, fortalece, né? Meu Então, Deus, pastora, que quebra Deus tem tudo para falado Jesus. muito, de tempos em tempos, Deus sempre traz uma mensagem ao nosso coração, né? Ao nosso espírito, Amém. e aquela mensagem exponencializa, transborda para que a gente possa não apenas ser direcionados, né? Eu tenho uma paixão grande pelo Salmo 25 e, e lá ele fala, né, que o homem que teme ao Senhor, ele é instruído por Deus. No verso número 12, ele vai dizer que nós, quando tememos ao Senhor, quando temos esse relacionamento íntimo com Deus, nós somos guiados, instruídos, direcionados, aconselhados, né, por Deus, pelo Espírito Santo. Então, de tempos em tempos, eu sempre venho, eu tenho assim, uma palavra que Deus me dá para aquela estação.
e há alguns meses Deus tem falado muito forte comigo sobre essa palavra que está em 1 Timóteo, no capítulo 4, no verso 7, quando ele vai nos chamar, através de Paulo, ele vai nos ensinar, ele vai nos chamar para olhar para a importância de exercitar a piedade. Então, ele vai falar lá no verso de número 7 e 8, né? Exercita-te pessoalmente na piedade. O exercício físico é pouco proveitoso, mas a piedade, ela tem extremo valor para esta vida presente e para o porvir. Então, eu creio que o apóstolo está nos ensinando o que é ouro, né? O que é ouro é a gente trabalhar ao máximo esse interior. E quando eu vou à piedade, que significa o quê? Amor reverente às coisas de Deus. É realmente deixar em nós um amor legítimo às coisas de Deus. Nos entranhar de dois colares, né? Que o Provérbios vai falar de dois colares, que é a fidelidade e a benignidade. Eu tenho amor pelas coisas de Deus? Será que tenho? Então, a piedade, ela vai nos fazer viver uma vida cristã longânima, sabe? Uma vida cristã onde eu busco no meu interior esticar as virtudes e não apenas o dom que Deus me deu. Eu tenho que trazer isso à realidade. E você sabe, tem 3 semanas que eu entreguei a presidência da igreja que eu presidia. Eu passei ao pastor Silas Malafaia, né? Hoje nossa igreja é uma DIVEC. Mas, durante 8 anos, eu estive ali, 1 ano na vice-presidência e 7 anos na presidência. Ou seja, ministrando pessoas dia e noite, estando à frente de um povo dia e noite. Isso nos dá um subsídio tão grande para que nós possamos realmente sentir no nosso espírito o que o Senhor tem clamado. E eu não tenho dúvida de que essa palavra, para mim principalmente, e para o transbordo que é ao meu redor, por onde eu ando, a geografia que eu ocupo, o espaço que eu milito, é muito importante nós avaliarmos isso. Nós estamos realmente nos promovendo no nosso interior um crescimento, forjando em nós, que é o quê? É trabalhar a nossa alma, né? Não ser aquele crente almático que a alma guia, mas ser um crente espiritual que o Espírito guia. Eu acredito que essa é o nosso chamado nesse momento, é trabalhar fortemente para nós sermos crentes espirituais, que rejeitamos, né? Quando ele vai falar que no início do verso ele diz assim, rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Ou seja, ele está dizendo, rejeita essas novidades que vêm te subtrair da palavra, porque os modismos existem, né? Os modismos existem, mas nós nunca poderemos deixar de nos aprofundar realmente, depois de recebermos a presença de Jesus, corrermos para as cartas de Paulo para aprender como nos mover neste presente tempo. E é isso que eu sinto fortemente no meu coração. É essa necessidade de buscarmos o Espírito Santo de uma forma que nós nos tornemos um com Ele. 1 Coríntios, no capítulo 6, no verso 17, vai dizer que aquele que se ajunta ao Senhor se torna um só Espírito com Ele, né? E no verso de número 16, Paulo diz assim, olha, aquele que se ajunta a uma prostituta se torna uma só parte com ela. Mas aquele que se ajunta ao Senhor se torna um só espírito com ele. E isso é muito poderoso, sabe? Eu acredito que a verdade central do cristianismo é a pessoa de Jesus. E se eu não tiver a pessoa de Jesus exponencializada em mim, sabe, durante toda a vida a nossa luta é contra a carne, é contra a nossa humanidade, é contra a nossa fragilidade que está na carne, né? Então, a única maneira de nós conseguirmos vencer, de nós conseguirmos crescer, de nós conseguirmos trabalhar de uma forma eficaz, é deixar esse espírito fluir no nosso homem interior. É deixar esse espírito ser livre. Nesse mesmo verso que eu quero compartilhar com as irmãs nessa manhã, ele diz rejeita as fábulas profanas, né? Rejeita as fábulas de velhas caducas,
Ou seja, o que ele está querendo dizer, né? Profana é tudo aquilo, as fábulas profanas, tudo aquilo que vem como novo. E de velhas caducas, tudo aquilo que é velho. A religiosidade. Eu não posso isso, eu não posso aquilo. Tantas regras humanas que nos colocaram que podem amargar você, podem tirar a liberdade no Espírito Santo. Não é? Então, até mesmo o fato de ser alegre, de ser feliz, às vezes o cristão pode achar que não tem esse direito, né? De viver uma vida próspera, viver uma vida feliz, leve, alegre. Isso são coisas que nós precisamos trabalhar em nós. E às vezes, quando a gente vai pensar o que é trabalhar este homem interior, essa piedade, é compreender tudo isso, compreender como nos mover dentro desse reino de Deus, que nos convida a viver uma vida feliz, poderosa no Espírito Santo. E lá em Apocalipse, sempre que eu vou falar, eu passo por esse pensamento, porque eu acredito que é o pensamento central que o Senhor me move. Quando ele vai dizer que em Apocalipse 19:10, ele vai dizer que nós devemos adorar a Deus porque ele tem o Espírito, ele tem Jesus, que é o Espírito de profecia. Então, João lá está querendo adorar o anjo, né? João está assistindo aquele espetáculo apoteótico lá da visão apocalíptica e, de repente, ele cai aos pés do anjo e quer adorar o anjo. Aí o anjo diz para ele, não, João, não me adore, adore a Deus, porque ele tem Jesus, que é o Espírito de profecia. Então, quando eu vou todos os dias buscar Deus, buscar Jesus, adorar a Ele, e o meu diálogo interno com Ele não é apenas naquele momento do meu devocional, mas ao longo do meu dia, o meu diálogo interno com Ele, a minha busca, né, a minha busca incessante de querer agradá-lo. O Senhor está vendo o nosso conflito interior e o desejo de agradá-lo, o desejo de tê-lo. E o Espírito Santo vai se assenhoreando de nós, ele vai tomando conta do nosso ser. Nós vamos nos tornando uma com ele através dessa adoração. E a partir daí vai exponencializar no teu interior, no interior da nossa amada que está aqui, o Espírito de Deus. Apocalipse diz que são 7 Espíritos de Deus. E Isaías 11:2 vai dizer quais são eles. Isaías 11:2 vai nos ensinar que o Espírito do Senhor, o Espírito de temor ao Senhor, o Espírito de fortaleza, de força, de conhecimento, de sabedoria, de fortaleza. Para que eu preciso do Espírito de fortaleza? Para resistir. Resistir a quê? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Eu preciso ter o Espírito de Deus manifesto em mim. E o Espírito de Deus na pessoa de Jesus são 7. Eu preciso ter para ter uma vida eficaz, para não estar up, down, up, down, up, down. Um dia eu tô bem, um dia eu não tô, um dia eu tô frágil, um dia eu tô forte. Uma hora parece bipolar, né? Quem não, né? Quem não? Parece bipolar. Uma hora eu tô fogo puro, daqui a pouco acho que não é bem assim, né? Então, esse Espírito do Senhor, ele nos faz ficar extremamente resiliente, forte, antifrágeis, não é? Sempre exponencializando em meio ao caos, sempre buscando uma alternativa, ou silenciando, porque tem momentos também que a gente precisa silenciar. Então, eu gosto muito disso, para mim isso é fundamental nessa questão do nosso dia a dia, do nosso crescimento e das nossas vitórias, que é ter manifesto. Porque uma coisa você pode ter, mas não ter manifesto, né? Então, uma coisa é você ter manifesto. O Espírito do Senhor no seu homem interior. Força, o Espírito de força. O Espírito de força estava sobre Josué. Quando o Senhor o chamou para ele conquistar a terra, ele manifestou nele o Espírito de força. Quando ele diz, Josué, eu sou contigo. Agora tu medita no livro dessa lei dia e noite. Então, o nosso convite para meditar no Senhor não é só ler, é pensar, como Salomão sentava e dizia assim, eu vou analisar a vida sobre a ótica da palavra. Ele ficava pensando e aplicando a palavra, né? Então, você está exercitando em si a sabedoria sobre a palavra e ela vai crescendo no seu homem interior. Então, eu creio que os 7 Espíritos de Deus precisam estar manifestos em nós.
o espírito de força, o espírito de fortaleza, força para eu conquistar, fortaleza para eu resistir, conhecimento, sabedoria e inteligência é necessário. E se eu orar, Isaías 11:2, se eu buscar ao Senhor, isso vai acontecer em mim. Esse start vai vir e o crescimento vai vir também. Que é esse um dos clamores de Paulo, né? Que ele ora pelos colossenses pedindo que eles tenham a inteligência espiritual. E a inteligência espiritual é usar essas armas poderosas que Deus nos deu. Eu não abro mão disso, sabe, Babi? E ao longo da minha vida cristã, esse exercício, porque é na verdade um exercício, a gente passa a entender porque Paulo fala o exercício, justamente por essa questão de nós praticarmos. Como que eu vou chegar lá? Praticando. Praticando. Hoje você declara um pouco da palavra, porque a palavra, mas eu não entendo nada, não tem importância, você não precisa, sabe, vai lá, pega o salmo mais simples que tem, o salmo mais poderoso que tem também, é o salmo mais completo que tem também, que é o 23, né? É o mais fácil, é o mais poderoso, é o mais completo, porque ele lá se revela como nosso grande líder, como nossa grande fonte de provisão espiritual, emocional, física e material. E declara, espalma a mão, tão importante é nós espalmarmos a nossa mão, usarmos tudo que Deus nos deu tem um significado tremendo. Tudo que Deus colocou em nós é para manifestar o divino, porque nós fomos criados para o louvor da sua glória. Então, cada vez que eu me movo nesse movimento, através dos pensamentos crísticos que Deus coloca no meu interior, eu vou exalar a presença de Deus. Então, Abacuque diz que das mãos do Senhor saem raios de poder. É das mãos, da boca. 1 Coríntios 14 diz que toda voz tem uma profunda significação. A sua voz quebra cadeias, a sua voz constrói, a sua voz destrói. Então, importante é nós lançarmos uma palavra de poder a respeito do comum, a respeito da vida, né? A respeito de todo mundo, a respeito do que o Senhor é na minha vida. O salmista começa declarando: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E depois ele parte para outras declarações. Então, quão importante é eu criar essas realidades através da minha voz, através da espalmar das mãos, que é a maneira que nós temos de fazer sair do nosso interior a presença do Senhor. Então, carregar essa presença hoje, exalando piedade, é prioridade para nós. Essa é a nossa prioridade hoje. Eu creio que seja isso. Amém. Uau, gente, que coisa linda, pastora. Não, enquanto a senhora falava, né, sobre piedade, sabe o que o senhor ministrou ao meu coração? Meu filho, bom dia. O Jorginho sempre acorda na hora que a gente está aqui no meio, pro finalzinho da live. Você quer dar um oi aqui? Vem cá. Tá, ele quer que eu mostre ele ali. Só um minutinho, gente, que eu tenho que fazer isso aqui, ó. Cadê ele? Oi. Dá um oi lá. Bom? Tudo bom? Que lindo. Um beijo para você, viu? Ele adora. Gente, ele assiste a live todinha comigo. Às vezes eu sento até na cama para ele deitar no meu colo e ouvir a live junto. Que legal. Que graças a Deus ele ama, gente. Oh, meu Deus. Mas olha, pastor, o que eu ia comentar aqui é que sobre a piedade, né? A piedade, ela é a visão para o outro. O exercício físico é para a gente, né? Eu acho interessante quando o apóstolo Paulo fala isso, né? Pois o exercício, ele fala que exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem promessa de vida, que agora é a de que há de ser. Gente, tem promessa de vida quando a gente é um testemunho vivo para o outro, né? Não é se preocupar com o que o outro pensa, com o que o outro faz, não é só isso, mas é você ser alguém que gera um tipo de influência de Deus na vida de alguém. Né? O exercício físico ele é pouco proveitoso porque ele visa só a gente, só o nosso corpo, só o nosso bem-estar, né? Mas a gente precisa ter esse olhar como Jesus teve. Sabe, pastora, esses dias eu estava ministrando numa igreja
E aí, foi no domingo, lá na Monte Oreb. Eu estava ministrando e aí eu falei sobre isso. Às vezes a gente está tão preocupado com o que a gente sente, com o que a gente pensa, né? Com o que a gente acha, com o que a gente vive, e a gente esquece que muitas vezes a dor que a gente enfrenta, a luta que a gente passa, é para que a gente seja um testemunho para outras pessoas. Nada é Sim, sobre nós, tudo é sobre o propósito dele. Às vezes a gente não sabe, meu Deus, mas por que que eu faço parte dessa família? Mas por que que isso está acontecendo comigo? E aí eu citei até o exemplo de Daniel não, de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles foram lançados na fornalha. Eu acho engraçado que quando o mal quer, o mal gosta de aparecer, ele gosta de plateia, o mal gosta de expor a gente, né? E eu acho lindo como Deus reverte tudo isso a favor da glória e da bênção do Senhor. E a Bíblia diz que quando o rei Nabucodonosor foi construiu aquela imagem enorme de escultura, aquela escultura de ouro, queria que todo mundo adorasse, ele mandou chamar todas as autoridades da época, da região dele, para assistirem à vergonha de quem ousasse não se prostrar diante daquela imagem. Tava ali uma plateia. E aí, às vezes, a gente fica pensando, né? Meu Deus, eu passei tanta vergonha. Por que que eu passei essa vergonha diante de tantas pessoas, né? Porque esse era o objetivo do rei, que Sadraque, Mesaque e Abednego fossem envergonhados, uma vez que não adoraram aquela imagem. Mas aí, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão fiel, que no final da história, no final daquele episódio, aquelas mesmas autoridades estavam ali para ver que dentro da fornalha eles não se queimaram, que havia um quarto homem semelhante a um anjo junto com eles e que por mais que eles estivessem amarrados dentro de uma fornalha, eles caminhavam ali dentro. é lindo isso. Gente, isso é muito lindo. Isso é a visão que vai além de nós mesmos. Vai. Vai além. Fala como está aqui ó, a piedade, quando a gente entende que existe um olhar para o outro, quando a gente entende que vai além de nós. O que o Senhor está E, fazendo e, é diferente. A glória do Senhor se manifesta em nós e através de nós. e ela nos faz levantar, né? Então, eu acredito, Babi, que a única forma de nós exalarmos a piedade é quando o divino se manifesta em mim. Porque lá em 2 Pedro, na segunda epístola de Pedro, na primeira carta, ele vai dizer assim, que Deus, pelo seu divino poder, já nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. E aí ele vai elencar. Então, querido, aí lá diz, né? Eu vou falar na minha versão, porque é minha versão, minha boca, né? E lá ele vai dizer assim, porque Deus já te deu tudo que diz respeito à piedade e à vida cristã. Junta, pois, a tua fé, a virtude, a fraternidade, a bondade, a paz. E ele elenca 7 virtudes. Né? Ele quer dizer assim, olha, te junta com o Senhor, com o poder dele, e exale a piedade, a fraternidade, o amor, a mansidão, e ele vai falando lá, pois, se conseguirem juntar tudo isso, você vai alargar a sua entrada no reino e vai frutificar abundantemente. Você vai ter um poder de ação muito elástico. Você vai ter a sua área de expansão de uma maneira tremenda. O que é você ter a sua área de expansão? É você estar amplamente alojada, amplamente colocada no lugar que Deus te designou. Qual é o teu chamado? Qual é o teu propósito? Qual é a tua área de atuação? Quais são as divisas que Deus te deu? Qual é a autoridade que Deus te deu? Então, é esse lugar que você vai conseguir estar ali trabalhando. E como isso é possível? Pelo seu divino poder. E como que nós vamos ter o divino poder dele? Né? Como que nós vamos ver manifesto em nós? Dizendo não à nossa alma e deixar o Espírito de Deus crescer em nós. Se a nossa alma não for guiada pelo Espírito, nossa alma, a gente tem sempre que pensar assim, Espírito é o adulto, a alma é a criança. A criança quer tudo, o adulto ele vai dizer. Porque às vezes a pessoa tem dificuldade de entender
o que é espírito, o que é alma, como o espírito trabalha, como a alma trabalha, né? Então, o espírito, ele é a consciência superior. Essa consciência superior tudo sabe, tudo sabe. Por quê? Porque ela recebe de Deus. Deus é espírito, a frequência que Deus vai falar conosco é o espírito, né? Então, ele vai ministrar na nossa alma para que a nossa alma possa se aquietar e deixar fluir o melhor dela. Intelecto, vontade e emoções. Então, eu vou saber me alimentar pelo intelecto de coisas bacanas, de coisas que me façam crescer, né? Pelo conhecimento, sim, o conhecimento que Deus vai exponencializar aqui através da minha dedicação. Nesse mesmo capítulo 4, você que está com a gente, dá uma lidinha depois no capítulo 4 de 1 Timóteo, que é o trecho máximo, é o trecho áureo que a gente está falando aqui, né? Exercita-te na piedade. Dá uma olhadinha lá, que ele vai dizer assim, te aplica a leitura. Então, ler. Então, tem uma máxima que diz assim, vídeo, livro, curso, para a gente promover um crescimento extraordinário. Vídeo, livro, curso, o tempo todo. Vídeo, um bom livro, Bíblia em primeiro lugar, depois os demais. Vídeo, livro, curso. Vídeo, livro, curso. Não tem como a gente não crescer, né? Educando a nossa alma. Não preocupada com os modismos, mas preocupadas com a presença dele. Cada vez que eu cresço no meu interior, cada vez que eu consigo fazer com que a minha alma seja acrescida e a minha alma seja adornada, eu vou chamar a tua atenção que o ministério de Jesus, olha, controla o nosso tempo, viu, Babi? Que eu não tenho, né? Primeira vez que eu estou aqui com você, eu estou meio por fora do tempo. Quando for para entrar na oração, você sinaliza aí que a gente já ora. Ainda temos 5 minutinhos aí, tranquilo. 5, 10 minutinhos. Pode deixar de te usar, amiga. Pode deixar. Tá, e já pode entrar nesses 5 minutinhos na oração e concluir? Não, tranquilo. Pode terminar o que Deus está ministrando aí ao teu coração e em seguida a gente ora rapidinho. Tá? São 8h25 ainda. Tudo certo. Tá. Nosso horário é 8h. 8h30, 8h40. Tudo tranquilo. Então para chamar só a nossa atenção, para a gente concluir nosso raciocínio, quando nós vamos pensar em alma ornada, o que significa isso? Significa o ministério de Jesus, porque quando Jesus até predito por Isaías, em Isaías 61, quem é o Messias? O Messias vem, o Espírito do Senhor está sobre ele, né? Ele vem pregar as boas novas aos quebrantados de coração, quebrantamento. Ele vem restaurar. Então a gente só pensa a salvação, mas espera lá, vamos ler direito o texto, o que o texto diz lá? Jesus vem para a nossa salvação, restauração. Restauração de quê? Sim, ele vem restaurar toda a nossa alma. Então, vai se cumprir 1 Tessalonicenses 5:23. Ele vem buscar a sua igreja irrepreensível no espírito, na alma e no corpo. Então, ele vem para a salvação, para a restauração, libertação, nos libertar primeiro de nós mesmos, dos nossos equívocos, dos nossos sofismas, das nossas feridas, das nossas dores, da nossa percepção equivocada, porque nossa história de vida nos levou a um lugar que a gente olha e vê pelo nosso retrovisor, né? E não pela realidade que é realmente estabelecida. E essa restauração é necessário que a gente passe. Não é só eu cheguei, eu vou ficar aqui na salvação e vou trabalhar meus dons, porque em toda a Bíblia os dons ele vem aliado de uma nova criatura que se manifesta pela presença de Deus nela. Em Romanos 12 ele vai ensinar dons, caráter. 1 Coríntios, dons, caráter. Então os dois têm que crescerem juntos, senão nós vamos ter uma pessoa deformada, né? Uma pessoa cheia de dom, mas uma pessoa mal educada, uma pessoa que não tem educação, que não tem ética e acha que está arrasando, né? Eu não estou falando dos outros, não, estou falando de mim mesmo, né? Então, eu tenho trabalhado bastante isso e cada dia que passa eu percebo melhoras, porque a longanimidade ela vai sendo estabelecida, né? Então, eu acho que isso é exercitar-se na piedade, é estar inserido no ministério messiânico. Então, ele vem para nos salvar, restaurar, libertação, nos colocar em liberdade. Essa liberdade em Cristo que é tremenda, que ninguém vai te prender com fábulas profanas ou com histórias de velhas caducas, né? Sofismas de oração,
Muitas vezes as pessoas gostam de deixar o outro dependente da sua oração, e isso também não é crístico, porque todos nós temos a possibilidade de viver o espírito profético, a presença de Deus nos guiando, a presença dele através do Espírito Santo. E aí depois que ele vai falar salvação, restauração, libertação, liberdade, ele vai falar no ano aceitável do Senhor, que é o momento em que você já está pronto para receber os ornamentos. Aí ele diz assim, no lugar das cinzas, eu vou colocar, né? No lugar das cinzas, eu vou colocar ornamento. Aí você começa a exalar os dons, exalar os talentos. Está escrito lá. E ele vai falar sobre colocar no lugar do espírito angustiado uma veste de louvor. Esse espírito angustiado sai, né? E entra o louvor, que é a presença de Deus, né? E no lugar da vergonha, ele vai colocar a dupla honra, né? Ele vai te levantar. Isso são promessas do ministério messiânico. E ele vai falar no lugar da alegria, no lugar da tristeza, alegria, no lugar da angústia, veste de louvor, para que você seja chamado carvalho de justiça, plantação do Senhor, para que o Senhor seja glorificado na sua vida. Então você vai crescer e exponencializar de tal maneira, livre, sabe? Livre dos teus conceitos errados, e livre da opressão do outro que quer te imprimir conceitos errados também para que você viva, ser guiado pelo Espírito Santo. Então, todo esse trecho de Isaías 61, ele vai nos dizer o que Cristo veio. Veio para nos libertar e nos trazer uma vida plena, abundante, onde realmente a gente possa transbordar na presença dele. Então, eu gosto muito desse trecho, eu quero deixar para você esse trecho. Né? Ele diz que, no verso de número 4 de Isaías 61, ele diz assim, edificarão os lugares antigamente assolados, destruídos. Então, toda a nossa alma assolada, destruída, ela será reedificada. E nós teremos esse lugar de expansão. Sereis chamados sacerdotes do Senhor. No lugar da dupla vergonha e afronta, você exultará pela parte do seu Deus. Essa é a nossa realidade. E lá no finalzinho, ele nos convida, ele diz assim, você vai regozijar-se. Em toda a escritura, você vai achar regozijar e alegrar. Porque regozijar é o seu espírito. Sabe quando você sente aquela alegria incontida? Aquela alegria que você não sabe dizer. O que aconteceu? Estou alegre, estou feliz, estou regozijando. É a alegria que você sente em seu espírito. E a alegria na sua alma é essa alegria que a gente sente normalmente, né? Então, sempre a escritura vai estar falando regozijar e alegrar. Porque quando o meu espírito regozija, a minha alma se alegra e o meu corpo repousa seguro. Isso aí está em Salmo 16, que nos explica que o que Deus uniu, nós não podemos separar. Deus uniu o homem nessa tricotomia, espírito, alma e corpo. E nós não podemos separar. Quando o meu espírito está no Senhor, firme, exercitando as virtudes, exercitando a piedade, a minha alma se alegra e o meu corpo repousa seguro. Essa é uma palavra que não tem para onde a gente fugir, é a nossa realidade. Amém? Nós podemos orar? Podemos orar, Babi? Ou você tem ainda alguma colocação? Oh, meu Deus, amiga, tava aqui, Jorginho veio aqui pro meu lado agora, ó. Tá ali. Oi, Jorginho. Eu tava aqui, amiga. Jorginho tá aqui do lado. E eu tava aqui te ouvindo falar e achei algo tão lindo, porque assim, olha, eu fico impactada com Deus, como ele faz. Assim, eu comecei com um devocional, e nesse devocional eu falei, buscar, eu sei. Lá de Jeremias 29, 11 a 13, né? Eu sei que pensamentos têm a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais. Aí a Bíblia diz, né? Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. E eu achei tão lindo que agora o teu final, ele veio de encontro exatamente a esse texto. Exatamente, que quando o Senhor vem para nos dar a liberdade, como você estava falando aí, quando o Senhor vem para mudar a nossa sorte, né? Nos livrar dessa prisão, porque às vezes a nossa alma está tão doente que ela nos aprisiona. Nos aprisiona ao passado,
né, nos aprisiona a dores, nos aprisiona a situações que trazem tanto desgaste, a gente não consegue avançar. E o inimigo é complicado mesmo. Quando ele não consegue tirar a gente do caminho, ele tenta paralisar a gente no caminho, É, algemando a gente, amarrando a gente. E o Senhor vem realmente para trazer liberdade. E quando a gente busca, a gente encontra. Quando a gente busca, quando a gente se posiciona, não tem como. O Senhor vai ser achado por nós, né? E Ele não é indiferente à nossa oração. Ele não é o Senhor. Eu creio que pessoas estão aqui e estão passando por situações difíceis, estão passando por problemas, estão passando por adversidades. E o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã para dizer para você que está aqui na live com a gente: o Senhor Jesus. Ele tem para você uma vida de liberdade, de algemas quebradas. O Senhor tem uma nova história para você. A pastora Marinês está aqui, olha, desde a hora que ela entrou, falando sobre o poder da palavra na nossa vida, o poder do agir de Deus na nossa vida, sobre a maneira com que Deus age, quando a gente busca, né, realmente a piedade, quando a gente busca realmente princípios e valores da palavra, nossa vida é transformada. sim. Então, a gente está aqui para te incentivar. Vou pedir para a pastora Marinês orar, para que você saia dessa live decidida a buscar com todas as suas forças a presença de Deus, porque nela está a sua liberdade. Sim. E como a gente falou aqui, né, pastora, até antes da senhora entrar aqui, que, gente, a gente não precisa entender. Às vezes a gente não entende mesmo, mas a gente Sim, precisa crer, a gente precisa sim, confiar. A sim. gente precisa avançar de mãos dadas com o Senhor, permanecer, manter o foco, manter o alvo, rumo a tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, né? E como eu achei tão lindo, só para finalizar aqui, quando a pastora falou para a gente, os dons e o caráter precisam caminhar juntos. Às vezes a gente Você quer está só vendo uma dons. época tão carente de educação? Você já viu? Né? Assim, eu falo assim no nosso privado e no nosso comum, porque quando você sai de casa, que você vai às ruas, que você vai ao mercado, que você vai ao transporte público, que você vai a qualquer lugar que você conviva com a sociedade, você vê a carência que tem de uma gentileza, uma educação, não é? Uma bondade do coração. Isso realmente é necessário. E na igreja, Babi, você que está com a gente, eu sinto assim, sabe? Eu não sei se você tem essa impressão, mas eu sinto que na nossa comunidade nós precisamos compreender que não é porque somos filhos de Deus, não é porque estamos na casa de papai, que nós temos o direito de sermos tão mal educados, tão negligentes Eita com o outro, Deus. tão julgadores dos outros. É isso que é ter a piedade, né? Manifestar o amor misericordioso e ausente de julgamentos. A Bíblia nos convida em Mateus 18 a conversar com as pessoas sobre as ações dela, mas julgá-las em seu ser não cabe a nós. Então, a nós cabe conversar sobre o outro. Se ele é outro, se traz, conversa e ali você se resolve. Mas essa questão do julgar, essa questão de você escarnecer do outro, essa questão da zombaria, essa questão do desprezo, todas as hostilidades que promovem na alma do outro, né? Sequelas, feridas e prováveis sequelas, nós não podemos fazer. Então, nós temos que ter essa vida cristã altamente pautada pela piedade, que é o amor misericordioso, sempre se colocar no lugar do outro, pensar com o que está acontecendo com o outro, né? E eu sempre trago para a minha vida, gente, eu sempre trago um exercício muito legal, que eu aprendi com o Dr. Mike Murdock lá atrás. E Efésios 6:8. Efésios 6:8 diz o quê? Olha, ele diz assim, olha, tudo que você fizer acontecer a alguém, Deus fará acontecer a você. Então, eu trago isso para minha vida e eu começo a pensar, eu queria um copo d'água, então eu vou dar água para alguém. Eu queria que minhas filhas, aonde chegassem, achassem graça, achassem favor, achassem alguém que as ame, alguém que as respeite, alguém que as favoreça. Então, eu coloco muitas moças à minha volta e eu me derramo sobre elas. Eu as atendo, eu as sirvo em todas as áreas, espiritual, emocional, física e material. Eu sempre penso, minha filha mora numa terra longe e lá eu quero que ela ache uma marinês que olhe para ela com amor, que a sirva espiritualmente, emocionalmente, fisicamente e materialmente.
Não é dar um tapinha nas costas e dizer assim, vai bem. Não, você precisa de quê? Né? O que eu posso te ajudar? Em que eu posso te servir? Isso é exercer a piedade e a gente tem que fazer, porque volta. É o bumerangue. Efésios 6:8. Tudo que eu fizer acontecer a alguém, Deus fará acontecer a mim. Eu oro por alguém, Deus vai orar por mim. Às vezes, quando a gente está presidindo igreja, que a gente está 24 horas ali, né, na guerra, cobrindo as pessoas, a gente pensa assim, eu estou aqui sozinho, e quem está cuidando das minhas coisas? Né? Minha família, que não me tem, e isso e aquilo. Mas não, Deus paga muito bem. Deus paga muito bem, ninguém paga como Ele, ninguém retribui como Ele. Então, tudo que eu faço acontecer a alguém, Deus fará acontecer a mim. E essas dificuldades que Babi está elencando aí são reais no seu dia a dia, mas Pedro também nos alerta que o sofrimento não é apenas de um, é de todos ao redor da terra. Então, vale sim as orações diárias, vale sim as orações das lives das irmãs que entram aí, das pastoras que entram aí para orar, para ordenar no mundo espiritual, né, para somar forças com você. Então, eu quero orar agora mesmo, para que a gente juntas, orando numa só fé, num só coração, a gente possa repreender as forças do mal, a gente possa liberar a nossa voz, liberar a nossa imposição de mãos e chamar para fora nossos dons, nossos talentos, nossas habilidades, para que venha o exercício do chamado, para que Deus se manifeste através de nós, para que Deus, apesar de nossa alma, o Espírito de Deus venha exponencializar no nosso homem interior. Eu quero orar com você, como eu gosto muito de orar a palavra. Hoje eu vou orar o Salmo 25, e se você quiser abrir sua Bíblia, você vai clamando junto, você vai confirmando junto, e nós vamos tratorando aí no reino, no mundo espiritual, para que nós possamos caminhar, avançar, amém, queridas? Senhor, nós elevamos a nossa alma a Ti, ó Pai, por esse instrumento maravilhoso que o Senhor nos deu, Pai, que nós podemos nos unir, independente do lugar que nós estejamos. Obrigada, Senhor, por isso. E que hoje nós queremos aqui unidas num só amor, num só coração, numa só fé, elevar a nossa alma ao Senhor. Porque nós queremos declarar que nós confiamos em Ti. Eu estou orando o Salmo 25. Então, nós não seremos envergonhadas, Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia em nossas vidas. Nós Te pedimos, Senhor, que os nossos inimigos não triunfem sobre nós. Os nossos inimigos não exultem sobre nós. Pai, nem o inimigo espiritual e nem o inimigo, Senhor, humano, nem aquele que é um ser espiritual e nem aquele que é um ser humano, que eles não venham triunfar sobre nós, que nós não venhamos negar o nosso chamado, nem o nosso desígnio, nem a nossa abundância, porque nós queremos, nesse momento de clamor, clamar aos céus pela Tua presença. Que a Tua presença, o Teu poder venha, Senhor, quebrar tudo aquilo que nos distancia de Ti. Que o Teu poder venha quebrar todo o mau desígnio do inimigo, Senhor. E nós oramos e Te pedimos que o Senhor nos livre, Senhor, de todos aqueles que procedem traiçoeiramente. Faze-nos, Senhor, conhecer os Teus caminhos. Ensina-nos as Tuas veredas, Pai. E nós oramos, guia-nos na Tua verdade. Ensina-nos, pois Tu és o Deus da nossa salvação, em quem nós esperamos todo o dia, Senhor. Não Te lembres, Pai, dos nossos pecados, dos pecados da nossa mocidade, dos pecados do tempo da ignorância, do tempo que nós não tínhamos o Senhor, mas a Tua misericórdia, a Tua bondade venha sobre nós, nos fazer prevalecer neste tempo adverso. Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Guia, Senhor, os Teus filhos pelo caminho Teu. Ó Deus, nós oramos em nome do Senhor, para que a nossa iniquidade seja perdoada, Senhor. Para que nós sejamos guiados por Ti, para que a nossa alma repouse na prosperidade, a nossa alma repouse na abundância do Senhor. Eu quero chamar nesse momento a alma da minha irmã, a alma do meu irmão, para o regaço do Senhor, para encontrar em Ti, Pai, nesse momento o bálsamo de Gileade, para que as almas venham encontrar no Senhor, Pai, o resgate da dor, do sofrimento, da aflição, que o Teu poder venha se manifestar agora na nossa fraqueza. Na fraqueza de uma alma ferida, na fraqueza de uma alma que está passando por um momento difícil, talvez um momento de escassez,
talvez um momento de enfermidade, talvez um momento de confusão mental, sem saber para onde ir, como agir. Eu quero invocar aos céus nesse momento o teu poder, o poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Eu quero invocar aos céus neste momento o poder que Paulo invocou, o poder que restaura a vida, o poder que alinha caminhos, o poder que alinha desígnios. E eu quero chamar do teu homem interior agora que venha para fora, assim como Jesus chamou Lázaro, tudo aquilo que está morto na sua vida, venha para fora, venha para o desígnio, venha para o chamado, dons, talentos, habilidade, coração. Eu quero chamar a tua alma agora, vem para fora para o exercício do chamado, dons, talentos, habilidades, aptidões, virtudes, venham para fora. Venham para o exercício do chamado, venha para a vida abundante, venha para o lugar de descanso, venha para o lugar da presença. Ora, bastuimanabastari, cantarabasturimanabas. Deus de poder e Deus de glória, eu apresento a vida de cada um que está aqui nessa live. E eu quero pedir, Senhor, que assim como Paulo orou pelos Efésios, eu oro para que eles sejam encontrados neste momento pelo teu poder, que venha quebrar cadeias, venha quebrar grilhões, venha manifestar a tua glória, Senhor, levando o meu irmão a um momento de abundância espiritual. A tua doce presença, abundância emocional, a ausência da autoacusação, a ausência do vitimismo, a ausência, Senhor, da inferioridade, a ausência, Senhor, do não merecimento. Tudo isso venha ser anulado pelo teu poder. Oh, Deus, eu creio tanto no teu poder. O poder que me salvou naquele acidente aéreo. O poder que me trouxe a vida. O poder que trouxe a vida à minha filha. O poder que vem me acompanhando ao longo da minha vida. Que dia após dia me traz milagres novos. Me traz um ser humano melhor. Me faz ser uma pessoa melhor. É esse poder que eu invoco agora. É o poder da vida sobre a morte. E tudo aquilo que está morto em você, venha ressuscitar. Venha ressuscitar o melhor de você. Venha ressuscitar o seu perfeito eu. Que você venha ao alinhamento dos céus. Alinhamento espírito, alma e corpo. Alinhados à vontade de papai. Alinhados ao ser que Deus fez no ventre da tua mãe. Quando ele soprou ali tudo que diz respeito à vida e à piedade pelo seu extremo poder. Eu chamo este ser a vida e a plenitude que age em você. A paz de Deus que excede todo entendimento, ela venha blindar, guardar e esconder os seus pensamentos e os seus sentimentos, os ocultando em Cristo Jesus. Eu oro, Senhor, desta forma. Eu oro declarando: o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. O Senhor te levará a águas tranquilas e a pastos verdejantes. O Senhor aquieta a tua alma e te guia pela vereda da direita por amor do seu nome. E ainda que você passe por vales sombrios, ainda que você passe por momentos adversos, o Senhor estará contigo. A sua vara, o seu cajado te consolam. Ele prepara uma mesa perante ti na presença dos seus inimigos. Ele unge a tua cabeça com óleo e o teu cálice transborda. Transborda de alegria, transborda de paz, transborda de comunhão com o Eterno. Em nome do Senhor Jesus, eu te abençoo nesta manhã e eu declaro estas palavras proféticas na sua vida, que elas venham se cumprir. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Que live poderosa. Que live poderosa. Quanto ensinamento, quantas chaves, minha amiga. Muito obrigada. Glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus. Muito obrigada por ser voz de Deus nas nossas vidas essa manhã. Por alimentar. É bom demais. Gente, tu tá no meu coração desde que eu comecei a fazer live. Se eu pudesse, eu passava aqui um dia inteiro. Já fiz algumas vigílias, live de oração na madrugada. Mas eu tenho no meu coração emendando uma na outra, só em oração, uma imersão de oração. Porque eu creio muito nos céus abertos sobre nós através da oração. Eu creio muito nisso.
Sim, eu Às creio vezes a também. gente não vê com os nossos olhos naturais, mas a gente sente, a gente é restaurado, é renovado, é avivado, e é de dentro para fora, sabe? E essa Quando a gente questão começa a de mudar aqui dentro, essa questão de ver com os olhos naturais é tudo a prática, porque quando você começa a pensar tudo alinhando a palavra e a nossa realidade, a nossa vida prática, nós começamos a enxergar a enxergar. manifestação do divino, né? Manifestação do divino na nossa vida prática, né? É muito Isso é lindo isso. verdade. Quando o Senhor começa a levar a gente para um novo nível, né? A gente se coloca à disposição dele, os nossos olhos vão sendo treinados. É verdade, pastora. É, Meu porque Deus, e como é lindo. Às vezes as pessoas são tão. Eu brinco, eu falo que é o crente miojo, né? Que é tudo instantâneo. 3 minutinhos está respondido, está feito, está. Não, gente, Deus é detalhista, né? é. Deus é detalhista. E quem é detalhista não faz nada de qualquer jeito. Não faz nada instantâneo. Até E é pode muito fazer, mas é muito ele importante capricha. também, quando a gente pensa sobre a oração, que Paulo nos convida a ter a oração inteligente. Por isso que os 7 Espíritos de Deus é muito importante, porque a inteligência espiritual ela é soberana, né? Ela está sobre a inteligência emocional ou a inteligência intelectual. A inteligência espiritual ela é soberana. E ele orou para que os colossenses tivessem a inteligência espiritual. Se você tem a inteligência espiritual, quando você vai orar, você ora como um atirador de elite. Você ora coisas. Nada de sofrência, gente. Você tem que Nada de lamber ferida, como a gente diz por tem que aí. convidar o novo, você tem que convidar o Espírito de Deus, você tem que convidar, construir, né, essa coisa poderosa, porque como seres quânticos que somos, nós irradiamos o que tem no nosso interior. Então, na nossa casa, se tudo quebra, se tudo vive com problema, talvez haja um interior aí que esteja exalando isso, né? Quando nós corrigimos isso com os nossos sentimentos, com as nossas palavras, tudo ao nosso redor começa a fluir. Um dia a Eita, gente pode Jesus, conversar coisa sobre isso. linda. Um dia a Vamos gente pode marcar mais conversar uma só para sobre até esse você trazer assunto, né? Só sobre esse esse assunto. assunto. E Do que outra a para gente contar o constrói com teu essas testemunho. palavras. O Ah, teu pode ser também. testemunho, tantos livramentos, né? Tanta É, coisa que Deus já fez. histórias muito poderosas do que Deus já fez, do que Deus está fazendo, né? Como é bom você ter histórias do passado, do presente e do futuro para falar sobre o que Deus está fazendo, do que Ele vai fazer e do que Ele já fez. Aleluia. E Ele é o mesmo, gente. O Deus que está livrando, abençoando e restaurando as nossas vidas também quer fazer na tua. Mas a gente precisa se manter posicionado. O segredo é só se manter posicionado. É isso aí. Passa pelo processo, enfrenta o processo para viver o propósito. Esse é o nosso desafio. É legal. Minha Enfrenta o amiga, processo para viver obrigada, obrigada. Enfrentar processo e viver propósito. Sem isso a gente não chega lá, não muito adianta. legal. Antes de Canaã tem um Linda, deserto. obrigada. Obrigada para você que está aqui conosco. Muito obrigada. Obrigada, Babi, pela oportunidade de estar aqui com você. E um grande abraço, um grande beijo para você e para todo mundo que está aqui com a gente. E seguindo firme aí nessa busca incessante da presença. É ela que nos faz, né, ser abundantes, felizes e prósperos. Amém, queridas? Amém. Pastora, a gente vai marcar mais, viu? Foi muito bom. Amei. Um Obrigada, beijo obrigada pelo teu grande. carinho. Obrigada. Beijo, Deus te abençoe muito. Tchau. Tchau, meninas. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Eita, gente, que live linda, live gostosa. Eu ficaria aqui, ó, uma manhã inteira, a tarde inteira, ouvindo pastora Marinês, mulher de Deus. Sigam pastora Marinês Coimbra, uma mulher de Deus, uma pastora abençoada. Essa mulher que transborda elegância, amor, doçura, piedade, como ela mesma ministrou aos nossos corações. Então acompanhe o trabalho dela, que é muito lindo e vai edificar demais a tua vida, a tua fé, no nome de Jesus. Gente, obrigada pelo carinho, ouvi as mensagens de vocês aqui, meu coração ficou aquecidinho, eu me senti abraçada. Muito bom estar aqui com vocês a cada live, a cada papo de fé.
Eu recebo demais também. Às vezes você pode estar pensando, né? A Babi veio para ministrar algo, para trazer um convidado especial para derramar algo sobre a nossa vida. Mas eu quero dizer para vocês que eu saio alimentada desse papo de fé. Eu saio fortalecida desse papo de fé. É instrumento de Deus na minha vida também. E eu quero te convidar a não vir sozinha na terça-feira. A gente vai ter mais uma live maravilhosa toda terça e quinta às 7h45 da manhã, como vocês já sabem. Mas eu quero te convidar a trazer pelo menos mais 2, 3 pessoas aí com você para estar conosco no Papo de Fé e ser abençoado aqui junto com a gente. Amém? Um beijo. Ó, Jorginho tá gritando ali, um beijo para vocês também. Terça-feira nós estaremos juntas. Pastora Mônica, linda, logo, logo estaremos juntas aqui também. Gente, muito obrigada. Vocês são presentes de Deus na minha vida. Um beijo, Deus abençoe você, a sua vida, a sua família, o seu dia. Vamos começar aí, ó, transbordando na presença de Deus, botando o mal para correr com o nosso posicionamento e tomando posse de todas as chaves que a gente tem recebido aqui. Amém? Beijo, Julie. Beijo, gente. E até a próxima com mais Papo de Fé, viu, Sarinha? Beijo. Tchau, tchau. E aí, gostou do vídeo de hoje? Eu quero te convidar a conhecer todo o nosso conteúdo nas nossas plataformas digitais, viu? Nós temos o Papo de Fé, o Papo de Mãe, o Papo das Sisters e o Papo de Cozinha. E olha, gente, não sei se você já sabe, mas clica no link que está aqui na descrição para conhecer 2 e-books que já estão disponíveis para vocês. E-books com receitas maravilhosas, práticas da vida real, viu? Direto da minha cozinha para sua casa. Temos os sabores de um piquenique e sobremesas de Natal. Receitas, gente, maravilhosas para você surpreender quem você ama. Fica essa dica, nos acompanhe, tudo isso e muito mais aqui no YouTube.